Olá, gente, estamos de volta e agora a gente vai falar sobre o nexo de causalidade, tá? Quando a gente fala sobre nexo de causalidade, nós temos que ter em mente que o nexo de causalidade ele é muito maior do que simplesmente o nexo. Ele cuida da responsabilização jurídico-penal pelo resultado que ocorreu. Isso é nexo de causalidade, tá? O resultado de um crime, portanto, ele é formado a partir de uma relação de causalidade física e da imputação objetiva. Laila, de onde você tirou isso? Desses caras aqui, do sistema funcionalista, tá? Não foi assim como que eu aprendi na faculdade, Laila, não foi. Eu já estou aqui te deixando mega atualizado, perfeito? Nós, do Código Penal, temos o artigo 13, que é o artigo que trata sobre o nexo de causalidade. No caput, o artigo 13, ele trabalha com a relação de causalidade física, que é a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Então, olha lá, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Laila, qual é o defeito desse caput? O defeito do caput é que a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ela é defeituosa. Ela apresenta muitos problemas, vários deles elencados aí no seu material. Mas um deles, o principal, é aquele regresso ao infinito. Então, os finalistas, parênteses, os finalistas, isso aí é um detalhe importante, usam o dolo para limitar a cadeia infinita. Usam o dolo. Então, como assim? Lá, eu matei uma pessoa. Então, se eu matei uma pessoa com uma arma de fogo, se eu não tivesse comprado a arma de fogo na loja, se o cara da loja tivesse comprado da fábrica, se o cara da fábrica não tivesse fabricado, se o cara da fábrica não tivesse nascido, a arma não existiria. Isso é uma cadeia causal, né? Desde o nascimento do dono da fábrica até a morte de alguém por essa arma que foi fabricada. Bom, os finalistas, para tentar quebrar essa cadeia causal infinita, eles usam dolo. A partir do momento que eu realizei uma conduta com dolo, que foi atirar em alguém com uma arma, para os finalistas, bum, o corte causal seria ali. E por isso a pessoa que me vendeu a arma, ela não responderia pelo crime de homicídio em concurso de agentes comigo. Mas ainda assim, ela é extremamente falha, tá? Por quê? Gente, essa teoria, ela não foi criada por direito penal. Nós importamos essa teoria de uma outra ciência. Então, é óbvio que ela, na prática, vai apresentar problemas aqui no direito penal. Mas o que você precisa saber é isso. Que no caput nós temos a teoria da equivalência dos antecedentes causais. E aí, no parágrafo 1º, o Código Penal veio, né, para trabalhar com a teoria da causalidade adequada. Olha só. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Essa é teoria da causalidade adequada para os finalistas. Para os funcionalistas, isso aqui é uma janela de entrada da imputação objetiva. Então, o caput trataria da relação de causalidade física, e aqui nós teríamos a imputação objetiva. Então, a responsabilidade jurídico-penal seria a soma, né, da imputação com a relação de causalidade física. Bom, o parágrafo 1º, ele trabalha, me perdoem, com o concurso de causas, as concausas, quando eu tenho mais de uma causa que concorre para o mesmo resultado. O parágrafo 1º, nós dizemos que é a janela de entrada da teoria da imputação objetiva. Laila, tá, mas qual Código Penal adotou? Gente, nenhuma. O Código Penal trouxe esse artigo com esse parágrafo. Simples. Então, a gente tem as construções teóricas, cada sistema, lembra, legitima seu método de estudo com as suas teorias. Então, agora, para o sistema funcionalista, nós entendemos que dá para aplicar aqui no parágrafo 1º. E você vai ver que dá. Perfeito? Mas vamos para a classificação antiga, que é a que vai cair na sua prova na primeira fase, tá? Bom, as concausas, ou seja, mais de uma causa concorrendo para o mesmo resultado, elas podem ser absolutamente independentes, ou seja, são aquelas que por si só produzem um resultado. Uma não depende da outra. Então, eu fui lá e te dei uma dose letal de veneno. Pum, você tomou. O Stanley deu um tiro em você. Pum, te atingiu.
Cada uma dessas causas que concorrem entre si, que acontecem no mesmo contexto fático, uma pode ser antes da outra, uma pode ser no mesmo momento, uma pode ser depois, que são as pré-existentes, as concomitantes e as supervenientes. E o que você vai buscar saber para ver quem responde por homicídio consumado, se eu ou Stanley? Morreu de quê? Então, a pessoa morreu de quê? Laila morreu de veneno. Então, eu, Laila, respondo pelo homicídio e o Stanley por tentativa de homicídio. Não, Laila morreu de veneno. O Stanley responde por homicídio consumado, eu respondo por homicídio tentado. Mas não é isso que cai na sua prova. As concausas absolutamente independentes são tranquilas. Responde pelo resultado que ocorreu. Se morreu de tiro, quem atirou responde pela forma consumada. Quem ministrou o veneno e não matou de veneno, responde por tentativa. Simples assim, não tem problema. O que a gente precisa saber é aqui, ó. As concausas relativamente independentes são aquelas que se somam para produzir o resultado atingido. Ou seja, são aquelas que sozinhas não conseguiriam produzir o resultado. Nesse caso, as concausas pré-existentes e concomitantes, elas vão gerar a responsabilização jurídico-penal pelo fato do crime consumado para as duas pessoas. Então, Laila, como assim? Suponhamos que a pessoa ela tem problema de sangramento, é o exemplo clássico que vai cair na sua prova. Se cair, ela é hemofílica, então um cortezinho ela morre. Eu sei que ela é hemofílica, eu vou lá e dou um corte na mão dela. Perceba, hemofilia com corte na mão, somou, morreu. As duas independentes por si só conseguiriam matar uma pessoa? Não. No nosso exemplo, se essa pessoa não fosse hemofílica, ela não morreria com esse corte na mão. Por outro lado, se ela fosse só hemofílica e não recebesse o corte na mão, ela também não morreria. Laila, qual é o resultado? Eu respondo pelo crime consumado. O nosso maior problema das concausas relativamente independentes são as supervenientes, ou seja, uma que ocorre após a outra. Quando eu tenho concausa, e aí guardem esse detalhe antes de ler aqui o slide, tá? Que esse slide é a imputação objetiva. Quando eu tenho uma concausa relativamente independente, que está dentro do desdobramento causal normal da primeira concausa, o resultado é atribuído para os dois, tá? Laila, me dá um exemplo. Dei um tiro na pessoa, a pessoa foi para o hospital, chegou lá, a pessoa pegou uma infecção hospitalar por conta do tiro e ela morreu. Veja, morreu de quê, Laila? Morreu de infecção hospitalar. Veja, a causa morte por infecção hospitalar, ela não é superveniente à minha concausa primeira, que foi o tiro? Sim, ela é. Então, perceba que, como essa infecção está dentro do desdobramento normal causal do meu tiro, eu respondo por homicídio consumado. Perfeito? Essa é a lógica. Agora, por outro lado, quando eu tenho uma concausa superveniente, relativamente independente, que não está no desdobramento causal normal da primeira, aí é o pulo do gato e é isso que cai na prova. Você ou a pessoa responderá pelos atos até então praticados. Geralmente, esse é o bizu, são acidentes ou... acidentes, né? Atropelamentos, desabamentos, fogo no hospital. São as 3 formas que a FGV ama. Eu dou um tiro numa pessoa, a pessoa está dentro da ambulância, a ambulância se choca no cruzamento, capota e a vítima morre de traumatismo craniano. Veja, eu dei um tiro no braço. Morte por traumatismo craniano está no desdobramento normal causal do tiro no braço? Não, não está. Então perceba que não tem lógica nenhuma eu responder por homicídio consumado, porque a causa da morte está completamente fora do desdobramento causal que eu criei com o tiro. Então, nesse caso, eu respondo pela modalidade tentada de homicídio. Esse é o bizu que você precisa saber. Agora, para a gente dar uma atualizada e você ficar voando em penal, agora a gente vai falar sobre a imputação objetiva do resultado. O Roxin, que é um dos criadores do sistema funcionalista, ele trabalha com a imputação, não só ele, tá? Todos que são adeptos do sistema funcionalista. E ele trabalha com 2 elementos, que é a criação de um risco desaprovado e uma realização do risco no resultado.
Se você entende essa lógica, você não precisa decorar com causas. Eu vou te explicar por quê. Exemplo. Laila, eu tô achando direito penal tão mais legal que as outras matérias. Eu acho que eu vou fazer segunda fase em penal. Exatamente, isso que você vai fazer. Dei um tiro no seu braço. Não, você é difícil, né? Depois vai que acontece alguma desgraça na sua vida. Dei um tiro no Stanley, não tem problema acontecer com ele. No braço do Stanley. Qual foi o risco que eu criei pro Stanley, gente? Morrer de quê? Morrer de tiro. Criei o risco morte pro Stanley de tiro. Beleza. A ambulância bateu, o Stanley sofreu traumatismo craniano. Qual foi o resultado que aconteceu? Morte por traumatismo craniano. Ora, quando eu atirei no braço do Stanley, concorda que eu criei um risco de morte de tiro? Ou infecção hospitalar, que estivesse dentro de desdobramento? Mas, veja, o risco que eu criei, morte de tiro, não materializou no resultado, morte de traumatismo craniano, correto? Então, para a teoria da imputação, eu só preenchi o primeiro requisito, porque não houve uma materialização no risco que eu criei, no resultado que ocorreu. O risco que eu criei foi morte de tiro. O resultado que materializou foi morte por traumatismo craniano. Então, nesse caso, eu respondo pelo quê? Tentativa, só pelo preenchimento do primeiro requisito. Isso que Roxin trabalha, em qualquer hipótese. Em qualquer hipótese, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, na prática, para você ver o quanto essa teoria é mais precisa, tá? Mas isso não vai cair na sua prova, é para você aprender mesmo no instituto. Você tá lá, não, né? Eu estou dando exemplo com todo mundo, gente. Eu tô lá dirigindo, pisando no acelerador, acima do limite de velocidade. Quando os caras criaram a norma que proíbe o excesso de velocidade, o que eles queriam evitar? Acidentes, correto? Que tipo de acidente? Atropelamentos, capotamentos, colisões. Foi para isso que a norma foi pensada. Então, quando eu tô lá acelerando, qual é o risco que eu crio? Qual é o risco juridicamente relevante que eu crio? Esses riscos, né? Atropelamento, sinistro, capotamento. Suponhamos que eu tô lá, e aí eu vejo o sinal vermelho, pum. Não, sinal vermelho não. Tô lá, e aí tem a faixa de pedestres. E aí eu vou e freio. Assim, ó, a faixa tá aqui, eu freio aqui, ó. Mas eu não subo na faixa, freio na faixa. Suponhamos que o Stanley tá, igual uma velhinha, lá no meio da faixa de pedestres. Quando ele olha pra mim, eu paro na frente dele. Mas eu não ultrapassei a faixa. E o Stanley infarta e morre. Ele só assustou. Achou que ia morrer atropelado. Pelas concausas que vocês estudam, eu responderia por homicídio ou não? Responderia. Relativamente independente com relativamente independente, correto? Infartou e excesso de velocidade. Sozinhos não iam produzir nada, mas unidos mataram o Stanley. Na teoria da imputação, não. Por quê? Quando a norma do excesso de velocidade ela foi criada, ninguém pensou em evitar infarto. Não foi um risco que eu criei. Quando eu acelerei, eu não criei um risco de infarto. Não foi um risco jurídico desaprovado. Infarto, não. Atropelamentos, sinistros e colisões. O resultado morte de um infarto não foi a materialização do risco que eu criei. Então, eu não posso responder por homicídio. Entenderam? Laila, me dá um exemplo disso. Isso foi aplicado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para absolver uma pessoa. A pessoa foi condenada por homicídio culposo, nesse caso igual. E o tribunal reformou para aplicar a teoria da imputação objetiva. Então, veja, isso é o futuro, tá? Só para você deixar essas informações armazenadas aí para você. Se você quer concurso depois de passar na OAB, isso aqui já é uma ótima base para você. Tudo bem? E aí, só para a gente dar uma finalizada, tá? No nexo causal, temos aqui o nexo causal dos crimes omissivos. Laila, onde que tá? Parágrafo 2º, lembra a figura do garante? A pessoa tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Essas são as hipóteses do nexo causal nos crimes omissivos. Ele é um nexo normativo. Por que, Laila, normativo? Porque é uma ficção jurídica. Porque a omissão do garante
vai fazer com que ele responda pelo crime como se ele tivesse realizado a conduta de forma positiva. Tudo bem? Então, esse é o nosso fechamento aqui do nexo causal. E, por fim, a tipicidade formal e material. A conglobante não é adotada no Brasil. E essa subdivisão, essa tipicidade formal é o quê? A conduta que eu realizei está prevista no tipo penal incriminador. E a material, nós trabalhamos com a relevância da ofensa do bem jurídico. Lembra, princípio da insignificância fica aqui, ó. Laila, mas antigamente não era só tipicidade, não tinha nada disso? Exatamente, mas para os caras, para o Brasil aplicar o princípio da insignificância que foi criado pelo Roxin, eles tiveram que fracionar, dar essa nova classificação para a tipicidade entre formal e material. Então, para vocês verem que o Brasil realmente já começou e já usa muitos institutos do sistema novo, que é esse sistema funcionalista. Tudo bem? Então, por isso que é complicado a gente dizer, como muitos livros eu já vi, dizendo que o Brasil adota o sistema finalista. Essa classificação aqui não é sistema finalista. Tudo bem? Então, isso aqui é só para abrir a mente de vocês. O material está muito bom, bem completo. Tudo bem? Gente, com essas considerações, ufa, é isso. Fiz uma aulinha extra, não fiquem putos comigo, mas eu sou coordenadora, ninguém vai reclamar comigo dos meus patrões, né? Não são todas as aulas que eu vou extrapolar, mas essa, pô, ficou bem legal a gente poder fracionar em 3 partes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me chamar nas redes sociais, no perfil do Trino Concurso, no meu Instagram. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Um beijão para vocês.